Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo desça agora sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu corpo cansado, sobre a sua mente agitada e sobre o seu coração nesta noite abençoada. Hoje é sábado, 1 grau de agosto de 2026. A igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja. Um homem que dedicou sua vida ao anúncio da misericórdia de Deus, à formação das consciências e ao cuidado daqueles que mais necessitavam de esperança. Estamos na 17ª semana do tempo comum. As leituras desta noite nos apresentam Jeremias, um profeta, ameaçado por ter anunciado a verdade. O salmista que clama a Deus no meio das águas profundas, e João Batista, um homem fiel, que não negociou sua consciência mesmo diante do poder de Herodes. Talvez você tenha chegado ao fim deste sábado carregando muitas coisas dentro do coração. Talvez tenha vivido um dia tranquilo por fora, mas cheio de pensamentos por dentro. Talvez você tenha sido mal interpretado, ignorado ou tratado de maneira injusta. Talvez tenha precisado permanecer em silêncio para não transformar uma conversa difícil em uma discussão ainda maior. Talvez esteja deitado agora tentando descansar, mas a sua mente continua repetindo tudo o que aconteceu. Você lembra daquilo que deveria ter dito, pensa na resposta que poderia ter dado, imagina, e mesmo cansado, parece que o coração não consegue desligar. Mas eu quero te dizer com muita calma e com muita fé, você não chegou até esta oração por acaso. Deus conhece o dia que você viveu. Ele viu as conversas que ninguém mais ouviu, viu as lágrimas que você segurou para não preocupar sua família, viu o esforço que você fez para permanecer forte, viu as batalhas que aconteceram apenas dentro da sua mente. E nesta noite o Senhor te trouxe até aqui para retirar um pouco desse peso dos seus ombros. Você não precisa entrar no descanso carregando tudo sozinho. Antes de começarmos a oração, deixe o seu gostei como um gesto de fé e de caridade. Esse gesto simples ajuda esta oração a chegar a outras pessoas que também estão terminando o dia com o coração cansado e precisando de uma palavra de Deus. Escreva nos comentários: Senhor, eu entrego este dia em tuas mãos. Talvez hoje tenha sido um dia bom, talvez tenha sido um dia difícil, talvez você ainda não consiga compreender tudo o que aconteceu. Mesmo assim, escreva com fé. Entregar não significa desistir. Entregar significa reconhecer que existe um Deus que pode cuidar durante a noite daquilo que você não consegue resolver agora. A primeira leitura, retirada do livro do profeta Jeremias, mostra o profeta sendo acusado. Eles pediam sua morte porque não queriam ouvir a mensagem que ele havia anunciado. Jeremias poderia ter mudado suas palavras, poderia ter tentado agradar as autoridades, poderia ter negado aquilo que disse para salvar a própria vida. No entanto, ele permaneceu firme. Jeremias declarou que o Senhor o havia enviado e pediu que o povo corrigisse sua conduta e suas ações. Ele não respondeu com violência, não tentou se vingar. Apenas permaneceu fiel à verdade que Deus havia colocado em seu coração. Talvez esta palavra encontre você justamente depois de um dia em que precisou tomar uma posição. Talvez você tenha sido criticado por fazer aquilo que considerava correto. Talvez alguém tenha tentado fazer você se sentir culpado por estabelecer um limite. Talvez tenham distorcido as suas palavras. Talvez você tenha tentado agir com sinceridade, mas quando somos mal interpretados,
sentimos uma necessidade enorme de explicar tudo. Queremos provar que estamos certos. Queremos que todos reconheçam nossa verdade. E muitas vezes perdemos o sono imaginando como poderíamos convencer alguém a mudar de opinião. Mas Jeremias nos recorda que há momentos em que devemos falar com clareza e depois confiar nossa causa ao Senhor. Nem todas as pessoas, nem todos mudarão de comportamento. Porém, Deus conhece a verdade. E quando a sua consciência está diante dele com sinceridade, você não precisa destruir a sua paz, tentando controlar a opinião de todos. O salmo desta liturgia apresenta a oração de alguém que sente as águas profundas se aproximando. É o clamor de uma pessoa cansada, aflita e necessitada de socorro. Talvez você também tenha sentido isso durante este dia, como se as preocupações estivessem subindo lentamente. Uma conta que precisa ser paga, uma resposta que ainda não chegou, uma notícia relacionada à saúde, uma tensão dentro da família, um problema no trabalho, uma decisão que não pode mais ser adiada. Quando muitas coisas se acumulam, o coração sente como se estivesse afundando. Mas o salmista proclama que Deus escuta os pobres e não despreza aqueles que estão presos na aflição. Escute isso: antes de dormir, Deus não despreza o seu cansaço. Ele não considera pequena a dor que está tirando a sua paz. Ele não fica impaciente porque você voltou a apresentar o mesmo pedido. Talvez você já tenha rezado muitas vezes pela mesma situação. Talvez tenha pedido uma resposta e até agora nada parece ter mudado. Mesmo assim, continue confiando. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, enquanto você pensa que nada está acontecendo, o Senhor está preparando caminhos que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. No Evangelho segundo São Mateus encontramos uma das cenas mais dolorosas da vida de João Batista. João havia denunciado uma situação errada na vida de Herodes. Herodes sabia que João era um homem justo, mas não teve coragem de ouvir a própria consciência. Durante uma festa, pressionado pela promessa que havia feito e pelo olhar dos convidados, tomou uma decisão cruel. Ele colocou sua imagem acima da verdade, preferiu cometer uma injustiça a parecer fraco diante das pessoas. Esse evangelho nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes tomamos decisões porque temos medo do que os outros vão pensar? Quantas vezes aceitamos aquilo que fere a nossa paz apenas para não desapontar alguém? Quantas vezes prometemos coisas no calor da emoção e depois percebemos que não temos condições de cumprir? Quantas vezes permanecemos em situações que nos machucam porque temos medo de ficar sozinhos? Herodes tinha poder diante dos homens, mas era escravo da opinião dos outros. João Batista estava aprisionado fisicamente, mas possuía uma consciência livre. Nesta noite, Deus quer libertar você da necessidade de agradar a todos. Você não foi criado para viver constantemente tentando corresponder às expectativas das pessoas. É importante amar, é importante servir, é importante respeitar. Mas amor não significa aceitar manipulação. Humildade não significa abandonar a própria dignidade. E dizer a verdade não significa agir com agressividade. A verdade de Deus caminha junto com a caridade. Santo Afonso Maria de Ligório, cuja memória celebramos hoje, dedicou-se profundamente ao estudo da consciência humana e ao anúncio da misericórdia. Ele compreendia que muitas pessoas se afastavam de Deus porque carregavam uma imagem marcada apenas pelo medo e pela condenação. Por isso anunciou um Deus que chama a conversão, mas que também acolhe.
um Deus que corrige, mas não destrói, um Deus que revela o pecado, mas oferece a graça necessária para recomeçar. Talvez você esteja terminando este dia se culpando por alguma coisa, talvez tenha falado de forma dura, talvez tenha perdido a paciência, talvez tenha tomado uma decisão precipitada, talvez tenha deixado de fazer o bem que poderia ter feito. Reconhecer um erro é importante, mas não transforme o arrependimento em condenação. A culpa que vem de Deus conduz ao pedido de perdão e ao recomeço. A acusação que não vem de Deus apenas repete que você não tem mais valor. Nesta noite o Senhor não te chama para se esconder, Ele te chama para se aproximar. Agora, onde você estiver, respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o coração, diminua o ritmo. Você já fez aquilo que conseguiu fazer hoje. Existem situações que não serão resolvidas, existem conversas que precisarão esperar, existem respostas que só virão no tempo certo. Por alguns minutos não tente controlar nada, apenas permaneça na presença de Deus. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu entro em Tua presença do jeito que estou. Não quero esconder o meu cansaço, não quero fingir que tudo está bem, quando o meu coração ainda está preocupado. Eu me aproximo de Ti, com minhas alegrias, minhas tristezas, minhas dúvidas, minhas falhas e minhas esperanças. Obrigado por este sábado que chega ao fim. Obrigado porque apesar de todas as dificuldades, Tu me sustentaste até aqui. Obrigado pelo ar que respirei, pelo alimento que recebi, pelas pessoas que encontrei e pelos pequenos sinais da Tua providência. Obrigado pelas portas que abriste. Obrigado também pelas portas que fechaste para me proteger. Obrigado pelos perigos que eu percebi e por aqueles dos quais me livraste sem que eu soubesse. Obrigado por cada momento de paz. Obrigado pela força que recebi quando pensei que não conseguiria continuar. Nesta noite eu Te entrego tudo o que vivi, entrego as palavras que ouvi, entrego as palavras que falei, entrego as decisões que tomei, entrego aquilo que deu certo e aquilo que não aconteceu como eu esperava. Recebe, Senhor, este dia inteiro. Eu não quero levá-lo para a cama como um peso. Coloco diante de Ti cada preocupação, cada responsabilidade, cada problema que permaneceu sem solução. Enquanto eu descanso, continua trabalhando em minha vida. Vai onde eu não posso ir. Toca nos corações que eu não consigo alcançar. Abre os caminhos que não consigo abrir com minhas próprias forças. Senhor, eu Te peço perdão pelos meus pecados. Perdoa-me pelas vezes em que perdi a paciência. Perdoa as palavras que saíram da minha boca e feriram alguém. Perdoa quando agi com orgulho. Perdoa quando julguei sem conhecer toda a história. Perdoa quando deixei o medo dirigir minhas decisões. Perdoa quando procurei mais a aprovação das pessoas do que a Tua vontade. Perdoa as promessas que fiz sem pensar. Perdoa as vezes em que permaneci em silêncio diante de uma injustiça apenas para evitar problemas. Perdoa quando falei a verdade sem amor ou usei a sinceridade como desculpa para machucar. Purifica o meu coração, renova a minha consciência, dá-me a graça de reparar, quando for possível, o mal que causei. E dá-me humildade para pedir perdão sem procurar. Senhor, assim como sustentaste Jeremias diante das acusações, sustenta-me quando eu for mal interpretado. Tu conheces aquilo que aconteceu, Tu sabes o que foi dito, Tu sabes aquilo que existe dentro do meu coração. Eu renuncio à necessidade de convencer todas as pessoas. Renuncio às discussões imaginárias que continuo repetindo na mente. Renuncio ao desejo de preparar respostas para conversas que talvez nunca aconteçam.
Entrego a Ti a minha reputação, minha imagem e minha necessidade de reconhecimento. Ensina-me a fazer o que é correto e depois descansar em Tua presença. Se eu estiver errado, mostra-me com clareza e dá-me coragem para mudar. Se eu estiver sendo injustiçado, defende-me segundo a Tua vontade. Não permitas que a injustiça plante amargura dentro de mim. Não permitas que o comportamento de outra pessoa transforme meu coração. Silencia os pensamentos que não param. Acalma a ansiedade que tenta prever tudo. Retira de mim o medo do amanhã. Cura a tristeza que escondi durante este dia. Toca naquela ferida que voltou a doer depois de uma palavra, de uma lembrança ou de uma rejeição. Eu não quero continuar revivendo situações que já terminaram. Ajuda-me a aceitar aquilo que não posso mudar. Dá-me sabedoria para transformar aquilo que ainda pode ser transformado. E ensina-me a colocar em Tuas mãos tudo aquilo que ultrapassa minhas forças. Abençoa, Senhor, a minha família. Visita cada pessoa que mora nesta casa, passa por cada quarto, toca aqueles que já estão dormindo, acalma quem está preocupado, cura quem está enfermo, fortalece quem está desanimado, protege aqueles que estão longe, guarda os filhos, os pais, os avós, os irmãos, os esposos e as esposas. Onde houve discussão durante este dia, derrama. Onde existe silêncio por causa de uma mágoa, prepara o caminho para o diálogo. Onde há divisão, faz nascer novamente o desejo de viver em paz. Livra nossa família das palavras ofensivas, da falta de perdão, do orgulho e de toda influência que tenta destruir a união. Senhor, eu Te entrego o meu trabalho e a minha vida financeira. Tu conheces as contas que preciso pagar, conheces os compromissos assumidos, conheces a preocupação de quem está desempregado, de quem trabalha e ainda assim não consegue suprir todas as necessidades, de quem teme perder uma oportunidade ou não sabe como será o próximo mês. Abre portas de trabalho digno, dá sabedoria para administrar cada recurso. Livra-me de decisões financeiras impulsivas. Protege-me de propostas enganosas, dívidas desnecessárias e pessoas que tentam se aproveitar da minha necessidade. Que nunca falte o pão em nossa mesa. Que haja equilíbrio, responsabilidade e providência em nossa casa. Eu Te apresento também os enfermos, aqueles que receberam um diagnóstico difícil, aqueles que estão aguardando exames, aqueles que sentem dor no corpo e medo no coração. Visita os hospitais, os quartos e os lares. Concede sabedoria aos médicos e profissionais da saúde. Dá força aos familiares que acompanham e cuidam. Que cada pessoa enferma sinta nesta noite que não está abandonada. Senhor, guarda-nos durante o sono. Protege nossa casa de todo mal. Livra-nos de acidentes, violência, incêndios, invasões, confusões e perigos. Coloca Teus anjos ao redor da nossa família. Guarda aqueles que ainda estão trabalhando. Protege quem está nas estradas. Acompanha quem volta para casa à tarde. Consola aqueles que passarão esta noite sozinhos. Sustenta quem trabalha cuidando de outras pessoas enquanto sua própria família descansa. Em nome de Jesus eu declaro que o medo não governará esta noite. A ansiedade não roubará o meu descanso. A acusação não dominará a minha consciência. A injustiça não destruirá a minha fé. A opinião das pessoas não será maior do que a voz de Deus em meu coração. Eu rejeito todo pensamento de derrota. Eu rejeito toda mentira que diz que estou abandonado. Eu rejeito toda palavra negativa que foi lançada contra a minha vida. Cai por terra toda armadilha, toda confusão, toda divisão e toda obra que não vem do Senhor.
receba paz em sua mente, receba descanso para o seu corpo, receba cura para as suas emoções, receba coragem para enfrentar o amanhã, receba sabedoria para dizer sim quando Deus pedir e para dizer não quando algo tentar afastar você da verdade. Agora respire profundamente mais uma vez. Você não está sozinho. Deus viu tudo o que aconteceu. Ele ouviu as palavras que você não conseguiu pronunciar. Ele conhece as perguntas que continuam sem resposta. Nesta noite, permita-se descansar. Você não precisa vigiar todos os problemas. Existe um Deus que permanece acordado enquanto você dorme. Existe um Deus cuidando da sua casa. Existe um Deus trabalhando nos bastidores. Talvez você não veja mudanças imediatas. Mesmo assim, a graça está agindo. Agora, juntos vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E peçamos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Afonso Maria, ensina-nos a confiar na misericórdia de Deus. Ajuda-nos a viver com uma consciência reta, a reconhecer nossos erros sem cair no desespero e a permanecer fiéis à verdade sem perder a caridade. Eu declaro que esta noite será guardada pelo Senhor. A sua casa está debaixo da proteção de Deus. A sua família está nas mãos do Pai. A sua mente recebe paz. O seu corpo recebe descanso. O seu coração recebe consolo. E o seu amanhã já está sendo preparado pela providência divina. Nada me prende, nada me domina, nada me vence quando Jesus me liberta. Hoje eu descanso em paz, porque talvez essa pessoa esteja agora procurando uma palavra que a ajude a continuar. A sua partilha pode fazer esta oração chegar no momento exato em que ela mais precisa sentir que Deus não a abandonou. Que o Senhor abençoe a sua casa, que Ele proteja a sua família, que Ele acalme todos os seus pensamentos. Tenha uma noite de paz, um sono restaurador e um despertar cheio de esperança. Deus está cuidando de tudo. Boa noite. Amém.